É isso, pessoal, acabamos de sair aqui do hospital Dona Estefânia, na consulta do Samuel, e nós vamos explicar para vocês como que foi, como que se passou lá. Não fizeram nenhuma análise, só coletou todas as informações que a gente passou, como foi após a operação e como que foi o comportamento do Samuel até aqui. A gente explicou tudo para a doutora, era mais de uma doutora que estava lá, e a gente vai continuar o vídeo. Fica aqui no canal que a gente vai continuar explicando para vocês os detalhes, como que foi a consulta do Samuel e como que será os próximos passos sobre a questão da saúde dele, tá bem? E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Laura? É isso mesmo, é a que a doutora falou, a gente vai explicar depois no próximo vídeo direitinho. Oi pessoal, tudo bem? Você que está aqui do canal seguindo o Samuel, seguindo aqui a história dele. Agora nesse momento eu vou gravar sobre a consulta que teve agora ontem, dia 26 de maio de 2026. Hoje é um dia depois da consulta. Nesse momento ele está um pouquinho enjoadinho, não sei se voltou leite, entupiu o narizinho dele. Ele fica bem enjoadinho mesmo. Aí, até que ele está melhor. Ó, veja só, ele está um pouquinho incomodado, mas é os sintomas que acontece com ele. Esse é um dos mais leves, né, que acontece com ele. Bom, vamos lá então. O que acontece? Ontem a gente foi para a consulta, né? A consulta foi com a médica que analisou, um otorrinolaringologista, uma médica holandesa, no sistema público aqui de Portugal. Ela, na outra consulta que teve anteriormente, tem um vídeo aqui, ela fez tirou a prova, né? Fez um exame nele na hora lá e descobriu que realmente ele tinha laringomalácia mesmo. Tinha um estreitamento onde tem a epiglote na garganta dele, e esse estreitamento é o que dificultava a respiração dele. Ela falou: olha, eu posso melhorar a respiração dele, eu vou solicitar aqui a cirurgia, e a gente já passou pela cirurgia, né? A cirurgia foi... Hoje é 27, pronto, hoje está fazendo quase 30 dias, foi no dia 29 do mês passado, de abril, que fez a cirurgia com o Samuel, 29 de abril, e hoje é 27 de abril, então tem quase 30 dias que teve a cirurgia dele, da garganta. O Samuel ficou muito engasgando ainda depois. Ele melhorou na respiração bastante, mas ele ficou com sintomas como se tivesse um catarro no peito, um muco, como se tivesse adquirido uma gripe, um resfriado no dia da cirurgia. E daí pra cá ele ficava parando todos os líquidos na garganta dele, os líquidos de golfo, os líquidos de gostação, né? E os líquidos de saliva. Às vezes quando a gente dava água para ele também, então todos os líquidos paravam na garganta dele e ele ficava muito aflito, muito mesmo, muito aflito. Não descia de forma alguma os líquidos da garganta dele, então ele ficava com um bloqueio de respiração, um incômodo na garganta dele, e daí uma das vezes a gente correu para o pronto-socorro para socorrer ele no hospital, porque realmente estava extremamente grave. E ele ainda se alimenta por sonda, né? Ele ainda não pega 100%. A garganta dele ainda afunda, né? Aqui assim ainda afunda, ou seja, são sinais de quem tem laringomalácia, né? Então ele ainda tem laringomalácia. A garganta, existe vários tipos de incidência, né? De problemas, né? Uma delas é a flacidez, que a formação fica flácida, que é o caso dele, e ela chega a se tampar, grudar uma na outra e dificultar a respiração. Que ele ainda tem isso, tá melhor, mas ainda tem. Que esse é o caso de que as crianças ficam bem com o tempo, algumas com próximo de 1 ano e outras mais de ano para ficar bom. Então existe várias classificações de laringomalácia, que é o problema da laringe. E o Samuel operou não dessa parte de baixo da laringe, do pescoço. Ele operou do estreitamento que ele tinha na garganta, que é onde cai a epiglote e tampa a respiração do neném. Então ele tinha 2 agravantes. Um dos agravantes, a laringe flácida, muito flácida, e o outro agravante, o estreitamento na garganta, que é onde dificultava a respiração. Então esse menino, esse neném, ele é um milagre. Como ele está vivo até aqui, chegou até aqui por causa de milagre. Creio eu, e você também deve crer,
Como no hospital ele foi pego várias vezes em estado grave, roxinho, teve que colocar oxigênio, apneia do sono, oxímetro, então ele ficou muito tempo internado, foi 2 meses no hospital, desde quando nasceu, em estado grave porque algumas vezes teve que socorrer ele. Então ele gofava a jato assim, muito e faltava, a gente sabia do risco de ir pro pulmão, de aspirar pro pulmão, então foi muito grave mesmo. Depois da operação ele tá bom na questão da respiraçãozinha dele, até quando não engasga. Quando engasga, que eu falo é acumular líquido na garganta e aí depois não desce de jeito nenhum. Pode bater nas costas, pode fazer manobra, pode virar ele, não desce. O único jeito que eu vi que desce é quando se coloca soro no nariz dele, tipo para lavar o narizinho dele. Aí quando desce lá na garganta dele, aí ele provoca uma tosse. Nele provocar essa tosse, aí é que libera. Isso, algumas vezes ainda ele tosse, mas mesmo assim ele fica engasgado. É complicada a situação do Samuel. É bem complicado. E a médica, a consulta, o que a médica falou? Ela não fez outra avaliação, mas ela falou assim, olha, eu não gostaria de ver ele com essa sonda pelo nariz, porque ele vai mexendo, vai ferindo por dentro, vai irritando, vai inflamar, vai cortar por dentro, vai queimar. Então ela falou que agora ela encaminhou para um pessoal que mexe com a barriga, né, com o gástrico, uma coisa assim, para ver a possibilidade de colocar um tubo na barriga, aonde vai entrar a alimentação dele pelo tubo. É uma coisa que eu não queria que acontecesse, nem pela traqueia e nem pelo tubo, na barriga, né? Claro, e nem também pelo nariz. Então é a situação delicada ainda, o problema do Samuel ainda é muito delicado, e a gente não sabemos como que vai ser daqui para frente. Claro, cremos que Deus vai curar ele, estamos orando. Gostaria que, se você tiver alguma crença, se você orar, assim, principalmente nós somos cristãos, né? Somos evangélicos, então a gente crê muito na fé, cremos muito em Jesus Cristo, cremos muito na cura, e nós estamos em propósito para que Deus cura o Samuel. Como ele chegou até aqui, ele é um milagre, e ele é um menino que Deus vai abençoar a vida dele, e vai abençoar a nossa vida, e vai abençoar a vida de quem está com ele nessa caminhada. Então a médica solicitou esse procedimento que fosse feito daqui para frente. Não sabemos quando que vai chegar o dia da consulta, está esperando a marcação. E também com a terapeuta da fala do hospital de lá, que é do Dona Estefânia, que vai verificar sobre a questão da deglutação do Samuel, como que ele age, como que é a sensibilidade, né, como que é os procedimentos que ele reage ao organismo dele. Então ainda é um desafio para os médicos, ainda é um desafio para ele, porque esse mês ele faz 7 meses e ainda engasga e ainda se alimenta por sonda. Pode ver que ele está um pouquinho quieto, ó, porque ele está com desconforto. Ele está com desconforto ainda nas vias respiratórias dele, ou do nariz ou da garganta, e é bem complicado. A mãe fica com ele durante o dia, não consegue trabalhar porque não dá, o neném requer cuidados da família. Eu comecei a trabalhar hoje, porque eu tinha caído de moto no meu trabalho, estava afastado pelo seguro, voltei a trabalhar hoje. Então o Samuel requer cuidados da família. Agora eu não descansei, estou aqui com ele para a mãe fazer as coisas de casa, né? Então é isso, pessoal. Samuel ainda requer um tempo. Eu creio que agora ainda é o problema da garganta dele, que o problema do Samuel agora eu acho que é a laringomalácia ainda, a flacidez da laringe, que não está 100% organizada, formada para poder receber o movimento do alimento quando passa pela garganta. Questão de estimulação, que eu acho ainda, não é com alimentos nem sólidos, espesso, porque ele pode engasgar muito mais. Se ele engasga com líquido, com golfo, com certeza não pode tacar nada de mais espesso, porque aí complica a situação. Então a gente sabe disso, temos noção disso, mas a água, a gente dá água para ele no beberon, de vez em quando ele pega um pouquinho, engole, sente ele engolir, ele se sente bem. A gente está fazendo isso, mas com muita cautela, e é isso. Esse é o resultado da consulta pós-operatório, e como que está o Samuel praticamente 30 dias depois da operação.
ainda não sabemos se vai furar a barriguinha dele para colocar o tubo para ele se alimentar pela barriguinha através de sonda novamente, de bomba de infusão. É complicado a saúde do nosso filho, e gostaria que, se você estivesse conosco, fique conosco nessa, acompanhando a história dele, estando nas preces, nas orações, nos ajudando de alguma forma, para que a gente possa receber mais força, se fortalecer cada vez mais. Sabemos que a nossa força vem de Deus, mas também das pessoas que Deus também toca também para estar conosco, né? São muita gente que nos dá palavra de ânimo. Hoje mesmo, se eu abrir aqui meu SMS, você vê que falaram que nós somos fortes, pessoas que estão conosco. Então eu tenho certeza que você está vendo esse vídeo, você está também conosco, torcendo para a saúde do nosso guerreiro, né? O Samuel me ensinou muito, ele chegou até aqui, é um menino que eu amo muito, 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 muito. Trabalho pensando nele, peço a Deus para que ele não sofra tanto como ele está sofrendo demais. Eu não queria que ele estivesse sofrendo desse tanto, queria que esse sofrimento não fosse com meu filho, não gostaria de ver ele sofrendo como ele está sofrendo. Então é bem complicado. Então esse é o vídeo pós-operatório, na consulta, explicando sobre a consulta do otorrinolaringologista, quase 30 dias após a operação. É assim que está o estado de Samuel. Ele se alimenta ainda por bomba de infusão, e é isso. Ele ainda está com essa sonda. Antes da consulta ele arrancou, então é normal. Daqui para frente ele está mais esperto, ele está mais querendo brincar, ele está mais proativo, então ele está mais agindo mais as mãozinhas dele, então ele vai querer tirar esse trem que incomoda ele. Ele olha no espelho e vê que ele tem um negócio indiferente no rosto dele, né? E ele não quer viver com isso. Então nós estamos numa luta para que a medicina consiga nos ajudar, para que a toda tecnologia, todos os especialistas de otorrinolaringologista que esteja vendo esse caso, possa poder falar alguma coisa, nos direcionar, nos apontar algum direcionamento, ou nos se sensibilizar com a história dele e tentar fazer alguma coisa para o nosso filho. Então, muito obrigado a você. Gostaria que você também divulgasse esse canal, curtisse, comentasse, só para poder o canal crescer, para poder chegar até outras crianças que têm o mesmo caso, porque são várias milhões de crianças que nascem com esse problema. Só que o caso dele é uma classificação mais grave, né? Existe uma classificação 3, 2 e 1. Então o Samuel nasceu com a classificação gravíssimo, né? Com 2 agravantes na garganta. E agora ele saiu do estado grave, mas não deixa de ser grave, porque engasga, né? Nós é porque já temos bastante experiência em questão de lidar com ele, de poder ficar com ele. Ele tem que ficar mais inclinadinho, o berço dele é mais inclinado, porque há mais refluxo, há mais leite que volta. Ele toma leite especial, o leite dele é 25 euros, que é o leite AR, é um leite Aptamil AR, é um leite anti-refluxo e anti-regurgitação, né? Um leite espesso, que tem que ser, enfim, tem que ser, não é através de gravidade, porque não desce pela sonda, é através de bomba de infusão, que o Hospital do Barreiro de Portugal nos forneceu essa bomba para ele, para que a gente pudesse alimentar o nosso filho. Então, aonde que nós estiver, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, enfim, na hora que ele tem que mamar, os pais têm que ligar a bomba, ter os insumos que são caros. A cada 30 equipamentos, que são acessórios que coloca os extensores, são 200 euros, só para você ter uma ideia. A cada 30 são 200 euros. Então são muitos gastos, leite especial, tudo especial. Temos a ajuda de algumas pessoas, como o Marco, né? É um empresário aqui de Portugal que se sensibilizou com ele, tem nos ajudado bastante até aqui. Temos a ajuda também de outras pessoas também. O Luiz também nos ajudou. Também temos a ajuda aqui também das pessoas que o Gustavo, não sei se o Gustavo é pastor, lá em Lisboa também nos ajudou também, né, trouxe alguns leites para ele, que já até aqui tem suprido, já acabou, mas ajudou, de qualquer forma ajudou. Todas as outras pessoas que a gente não sabe o nome, que são anônimas também, que nos ajudaram, que está conosco, que está trazendo sempre palavras, enfim, nós somos gratos a todos vocês. Obrigado por estar acompanhando a história do Samuel conosco. O rapaz é tão lindo, dormiu, olha só, na cola do papai, dormiu, é um anjinho, né?
Tá lindo, um guerreirão. Isso é inspirador pra gente, pros pais e para vocês que estão acompanhando. Deus abençoe a todos e continue conosco aqui no canal pra gente explicar mais daqui pra frente como que tá sendo a evolução do Samuel. Deus abençoe a todos. Obrigado.